E nós vamos conversar com o Diogo Schelp a respeito de todo esse depoimento de Queiroga, segunda vez que o ministro da Saúde vai prestar depoimento à CPI da Covid, e a gente vê muito pouco avanço em explicações que ele poderia dar. Tem essa questão toda relacionada a futebol, que já está inclusive resolvida, não é? A Copa América vai ser realizada aqui no Brasil. Diogo Schelp, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. A gente percebe que agora até os senadores estão discutindo entre eles, né? Eu vejo muito pouco avanço no depoimento de hoje, talvez explicações do porquê de Luana não ter ficado na secretaria, Queiroga assumiu para ele a responsabilidade, não é? E em relação à Copa América, é toda a discussão que a gente tem acompanhado aí nos últimos dias, não é? De fato, como esperado, não houve grande avanço aí no depoimento do Queiroga. Assim como no primeiro depoimento, ele disse que não podia fazer juízo de valor sobre as posições do presidente Jair Bolsonaro, ainda que neste depoimento de hoje tenha ficado mais clara a posição de Queiroga a respeito de distanciamento social, de medidas de restrição. Ele é a favor, deixou isso claro, e também a respeito de hidroxicloroquina, que ele deixou claro que depois da decisão de um corpo técnico que ele criou para falar sobre isso, né, para estabelecer um protocolo, não há, na opinião dele, na visão dele, eficácia para a cloroquina. Então, foi um depoimento, ou está sendo um depoimento, que de fato tem pouco avanço, esclareceu algumas coisas, deixou mais clara a posição dele, mas como falou aí agora há pouco Marcos Rogério, em grande parte a tentativa do relator Renan Calheiros foi de colocar o ministro em rota de colisão com o chefe dele, que é o presidente Jair Bolsonaro, ao tentar fazer com que ele dissesse o que pensava sobre a postura do presidente a respeito disso. E ele disse algo que não tinha dito no depoimento anterior, que é o seguinte, ele falou: eu oriento o presidente a respeito disso, mas eu não posso obrigar o presidente a fazer o que eu quero. E na verdade ele assume a responsabilidade em relação a vários assuntos, a posicionamento do Ministério, ele tem se colocado mais favorável à questão das vacinas. Agora a gente vê ainda a insistência de vários senadores governistas na defesa do tratamento precoce, inclusive Eduardo Girão salientou a importância de se retomar as discussões. Ele disse que ele segue médicos, então volta toda aquela discussão que a gente está vendo desde o começo da CPI e que vai prosseguir, né? Porque nós vamos ter infectologistas na sexta-feira que são contra o tratamento precoce, a gente sabe disso desde sempre, não é? E tem a insistência nessa posição, né? Existe essa insistência e criou uma situação até em que havia senadores governistas, né, que supostamente estariam ali defendendo o ministro nessa CPI, nessa sessão, de certa forma se opondo a ele nessa questão da cloroquina, né? O próprio Heinz, que virou aí, o momento Heinz é basicamente um momento folclórico da CPI, né? Um momento em que ele traz estudos obscuros, segundo ele, né? Médicos que ele diz que não pode citar o nome, que supostamente defendem a hidroxicloroquina. E aí o Eduardo Girão falou das meta-análises que são muito importantes e tal, e aí o ministro Queiroga explicou para ele de maneira muito sucinta que meta-análise pode ser boa ou ruim. Se ela for feita com estudos, né, com base em estudos de má qualidade, ela terá um resultado de má qualidade. Se for feito com estudos randomizados de boa qualidade, ela terá boa qualidade. Então, ele deu essa explicação simples ali para dizer o seguinte: olha, o que o Ministério fez em relação à cloroquina foi um trabalho técnico e é preciso segui-lo. Houve uma discussão maior entre o ministro e também o senador Otto Alencar, foi um momento de maior tensão aí nas discussões, também em relação à utilização dos medicamentos, e Otto Alencar dizendo que ele está produzindo uma pseudo-vacinação no Brasil, né? Foi uma crítica mais pesada feita contra o ministro, né? A questão toda é que, de fato, o ministro Queiroga, ele entrou no ministério no momento em que o governo fez uma inflexão na questão das vacinas, né? A gente tem que lembrar que até o início do ano, o presidente Jair Bolsonaro fazia, enfim, declarações contrárias a vacinas, colocando em dúvida a eficácia, colocando em dúvida a segurança. Quando ficou claro que o governador de São Paulo iria iniciar a vacinação antes do governo federal, houve essa inflexão, começou a mudar, e com Queiroga isso ficou mais claro. A verdade é que Queiroga, ele disse isso na CPI, e é o que ele está fazendo, ele tem focado em vacinas, em adquirir vacinas e antecipar
vacinas. É claro que ainda não é uma vacinação numa proporção que se espera e suficiente para fazer com que a vida possa voltar ao normal. E ainda em relação à questão do Renzi, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania, disse que vai apresentar uma representação junto ao Conselho de Ética do Senado, diante do fato de o senador Luiz Carlos Renzi, que ele disse que tem todo o respeito pelo colega, mas não se deve tolerar a diária tentativa de transformar a CPI em mais um canal de desinformação dos brasileiros. Não é? Ele citou o número de mortos no país e disse que vai entrar com uma representação, porque Renzi, quando começa a falar, a gente sabe exatamente o que ele vai falar, né, Diogo? Exatamente, como eu disse, é o momento folclórico da CPI, né, porque não tem nenhum embasamento, ele demonstra claramente que não tem nenhum conhecimento sobre as práticas científicas, também, enfim, ele parece que ele tira aquelas informações direto do WhatsApp e coloca ali na CPI como se fossem verdades indiscutíveis, né? Então, de fato, e ele faz isso, tanto faz se quem está apresentando ali, quem está sendo inquirido na CPI é integrante do governo ou não, como a gente está vendo hoje, como a gente viu hoje no depoimento de Queiroga. Ele basicamente estava contestando o ministro da Saúde em relação ao uso desses medicamentos. Agora, nós podemos esperar mais tensão, talvez amanhã, mais informações. Aí podemos ter alguma novidade em relação a esses depoimentos e na quinta-feira com o governador do Amazonas. Sim, o depoimento do governador do Amazonas, Wilson Lima, é muito importante por dois motivos, né? Primeiro, porque um dos objetos, né, determinados dessa CPI é justamente o colapso do oxigênio no início do ano em Manaus, que levou à morte de pacientes de Covid por asfixia, né, por falta de oxigênio hospitalar, e aí é preciso apontar, saber, né, as responsabilidades, se é responsabilidade do governo do estado, se foi negligência do governo federal ou se foi um problema de ambos. E, por outro lado, também a questão dos repasses e os escândalos de corrupção, de desvios de verba federal que deveriam ter sido destinadas para o combate à pandemia no estado do Amazonas, e como a gente sabe, já existem aí investigação, teve até uma ação da semana passada na Polícia Federal contra o governador nesse sentido. E houve desde o começo desconfianças em relação ao uso de recursos, desvio de recursos, superfaturamento, né, aquela história de importadora de vinhos, misturando a coisa com importadora de insumos para o tratamento também. Teve a crise do oxigênio. São várias condições aí que mostraram uma situação muito mais grave, sendo que Manaus viveu duas das piores ondas da pandemia, né? Exatamente. Manaus, no ano passado, né, no primeiro semestre, Manaus foi o que produziu aquelas imagens terríveis que se viu no Brasil, e imagens que rodaram o mundo de valas coletivas, né, eram tantos mortos que sequer o sistema funerário da cidade dava conta, e os cemitérios também não davam conta de fazer o enterro de todas essas pessoas. Então, foram cenas terríveis. E a gente sabe desde o início, desde o final do ano passado, né, quando começaram aquelas aglomerações, houve incentivos, inclusive por parte do filho do presidente Eduardo Bolsonaro, comemorando, né, que as restrições estavam caindo e indo contra isso, e aí no início do ano teve aquele crescimento vertiginoso tão grande de casos que fez com que houvesse esse colapso, né, que não se conseguiu prever que haveria uma demanda por oxigênio tão grande de insumos. No caso de Wilson Lima, do governo do estado, em relação à corrupção, são dois casos principalmente, né, a questão da compra de respiradores, como você falou, por uma importadora de adegas de vinho, que não tem, né, obviamente, conhecimento para esse tipo de importação, e aparentemente os ventiladores não tinham, né, esses equipamentos de ventilação não tinham as configurações técnicas necessárias, e a outra questão é também a contratação de hospitais de campanha. Então são dois aspectos aí, não realmente foi uma situação que juntou aparentemente corrupção, negligência, incompetência, enfim, várias coisas aí que levaram a uma verdadeira tragédia em Manaus.
É, exatamente. E hoje nós vamos continuar possivelmente acompanhando essas mesmas discussões, ainda a Copa América, que já é uma situação resolvida, né, não vai mudar, pode querer responsabilizar e depois acompanhar os resultados, se protocolos serão seguidos ou não. Misturamos futebol com política, com pandemia, tem toda a questão da Olimpíada do Japão também colocada agora na discussão, não é, Diogo? Mas pouco avanço hoje. Eu acho que agora a expectativa é em relação aos próximos dias, inclusive o depoimento de amanhã também, né? Pois é, Denise, quem vai ser o depoente amanhã mesmo? É o secretário do Ministério da época Ah, do sim. Pazuello, que ele estava com Covid. Exato, o Elcio Franco. O Elcio Franco, ele tem vários episódios importantes, né? Porque a gente lembra que no depoimento do Pazuello, o Pazuello não sabia de nada que acontecia no ministério dele. A impressão que se tinha pelo depoimento dele é que ele simplesmente não se envolvia em nada que era realmente importante, né? Então, compra de vacina, negociação, tudo isso estava na mão do Elcio Franco e outras questões também. E como a gente sabe pelos outros depoimentos, inclusive da Pfizer e o depoimento do Dimas Covas do Instituto Butantan, havia uma dificuldade de negociar ali compra de vacinas com o Ministério da Saúde, basicamente sob responsabilidade de Elcio Franco nessas questões, né? Vários e-mails da Pfizer que deixaram de ser respondidos com propostas de vacina, e Elcio Franco chegou a explicar num documento enviado para a CPI que isso aconteceu, essa falta de resposta aconteceu porque havia um vírus de computador, né, que havia impedido de responder os e-mails. Só que foram dezenas de e-mails, né? Essa justificativa, obviamente, não cola. E tem um outro episódio que pouca gente lembra, mas no ano passado, em meados do ano passado, o Ministério da Economia enviou um ofício para o Elcio Franco perguntando sobre o interesse em comprar seringas e agulhas para fazer vacinação. E o ofício ficou na mesa do Elcio Franco durante meses sem resposta. E aí, no final do ano, o governo teve que correr para fazer uma licitação com preços mais altos, enfim, para conseguir comprar as seringas, os insumos básicos para fazer uma vacinação esse ano. E sexta-feira nós vamos ter infectologistas, que a gente conhece muito a posição, que são totalmente contra tratamento precoce, defendem vacina, defendem medidas preventivas, uso de máscara, e vai ser aquela situação, né, dos governistas criticando, né, e a oposição elogiando e dando respaldo para a fala deles. Exatamente, Denise. E a gente pode lembrar também, eu gostaria só de acrescentar uma coisa aqui a respeito do depoimento de hoje, em relação a Luana Araújo, né? A gente acabou não falando muito nisso, mas eu acho que foi importante esse questionamento em relação a Luana Araújo, porque deixou claro que, de fato, o ministro não tem autonomia completa como ele diz ter, porque o fato dela ter saído, apesar dele considerar que ela era um quadro técnico importante, e a Mayra Pinheiro ter ficado, apesar dele não concordar com a Mayra Pinheiro em relação à questão da hidroxicloroquina, mostra sim que o peso político tem uma importância nessa pasta. Exatamente. Continua tendo um peso importante na pasta. Mas é isso, ouvimos o Diogo Shelby, que é comentarista aqui da Jovem Pan. Diogo, mais uma vez, obrigado, uma boa tarde. Obrigado, boa tarde.